está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Veja que o Senhor deu como mandamento, assegurando que não existe outro Deus ou outros deuses diante dele. E nos exortando, dizendo: não terás outros deuses diante de mim. E se observarmos bem o primeiro versículo da Bíblia Sagrada, que está obviamente no capítulo 1 de Gênesis, nos assegura que Deus fez tudo sozinho. Quando menciona: no princípio criou Deus os céus e a terra. Observe que o primeiro versículo da Bíblia diz que Deus criou sozinho. No princípio criou Deus. Criou está no singular. O verbo está no singular. Embora no versículo 26 esteja escrito: e façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e acredite que são muitos os que veem aqui 3 pessoas distintas, mas se observarmos bem, ele não está mencionando 3, apesar do verbo estar no plural. Certamente mais de um estava com o Senhor, que não podemos dizer que eram 2 ou 3 ou 10 ou mais. Mas quem estava criando era Deus. Até porque no verso 27 do mesmo capítulo diz que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então Deus assegura que fez o homem sozinho. É razoável que hajam discussões sobre o assunto, em razão do versículo 26 dizer: façamos o homem. Mas observe que somente no primeiro capítulo já observamos Deus assegurando que criou, no princípio criou Deus. E criou Deus o homem à sua imagem. Observe que esses 2 versículos, eles estão no singular. Mas se quisermos saber a quantidade dos que estavam com Deus na criação e quem estava com Ele na criação, nós encontramos no livro de Jó. Em Jó, no capítulo 38, no versículo 4 a 7, o próprio Deus faz algumas indagações a Jó. Quando diz: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Observe que ele aponta para si. Quando eu fundava a terra. E pergunta: faz-mo saber se tens inteligência. Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? E ele dá uma resposta: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Podemos ver que ele fala que as estrelas da alva, ou seja, a corte celestial, no momento em que Deus criava sozinho, a corte glorificava e exaltava ao Senhor. Em Isaías, no capítulo 45, no versículo 12, Deus fala pela boca do profeta dizendo: eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. No mesmo capítulo 45 de Isaías, no verso 18, diz:
porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu para que fosse habitada. E assegura dizendo, eu sou o Senhor, e não há outro. Ora, se o próprio Deus diz que não há outro, eu não posso dizer que existem outros deuses, que são 3 deuses, ou que são mais de 3 deuses verdadeiros. Observamos em Isaías no capítulo 44, verso 16, o Senhor dizendo, eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Ora, ele está dizendo que ele é o eterno, e fora ele não há Deus. Não existem outros deuses, não há outro Deus além dele. No verso 8 de Isaías 44 diz, não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então não vô-lo fiz ouvir? E não vô-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. E ele faz uma pergunta. Há outro Deus além de mim? E ele mesmo responde, não, não há outra rocha que eu conheça. Então, é razoável que agora tenhamos dúvidas se ele mesmo menciona dizendo que não há outros deuses diante dele. E se houver outros, é falso ou são falsos? Perguntaremos então, e Jesus Cristo, quem era? Em Miqueias, no capítulo 1, verso 3, está escrito, eis que o Senhor sai do seu lugar, e descerá e andará sobre as alturas da terra. Observamos que o profeta diz que o Senhor sai do seu lugar, intocável, invisível, pois Deus, na sua essência, não pode ser visto por homens, ou então os homens morrem. Mas o profeta mencionou, assegurando que o Senhor sairia do seu lugar, de invisibilidade, intocável, desceria e andaria sobre as alturas da terra. E o profeta Isaías, no capítulo 7, verso 14, nos mostra o formato que ele viria e se apresentaria ao mundo. Quando diz, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Então, a forma de Deus se manifestar ao mundo, aos homens, sem que os homens perecessem, foi se fazendo carne. E isto se cumpriu. Quando lemos Mateus no capítulo 1, versículo 23, observamos o próprio Deus explicando a Maria e ao próprio José, seu esposo, que o que nela estava gerado era do Espírito Santo. E isto tinha acontecido para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse que uma virgem conceberia e daria luz a um filho, e seria o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ora, a própria palavra, o próprio nome Emanuel, já nos responde o que precisamos para entender que Jesus é o próprio Deus, o Deus conosco. Nós sabemos que os judeus não acreditam na existência de mais de um Deus, pois eles são monoteístas. Seria muito difícil para eles acreditarem realmente em Jesus, vendo um homem, filho de carpinteiro e carpinteiro também, mas agora este homem estava pregando a palavra.
e com autoridade. E com poder expulsava demônios, curava enfermos, e levantou uma comissão de discípulos e dissem: aprendei de mim. E esses discípulos, uma vez preparados, se tornaram seus ministros, seus apóstolos, e ele os enviou dizendo que fossem e fizessem discípulos em todas as nações. Começaram ali por Jerusalém, depois em Samaria, e os sinais, os mesmos sinais, seguiram a todos eles, pois eles expulsavam demônios, curavam enfermos e faziam sinais e maravilhas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus é o Deus conosco. Nem todos acreditaram naquele tempo, como também nem todos acreditam que Jesus é o Emanuel. E não existe outro além dele. Que Deus nos abençoe.